A cada ano, a humanidade gera uma montanha aterrorizante de resíduos. 2,2 bilhões de toneladas de lixo. É uma massa colossal, pesada o suficiente para cobrir nações inteiras e sufocar o nosso futuro. Mas no meio desse caos, esconde-se um gigante adormecido. 26% dessa montanha não é lixo, é papel. Como é possível pegar o conteúdo sujo e fétido de uma lixeira e transformá-lo no objeto mais branco, macio e higiênico da sua casa? Esta é a jornada brutal de ressurreição da matéria, do lixo absoluto ao ouro branco. Bem-vindos à máquina de renascimento. A nossa história não começa em um laboratório estéril, mas nas ruas, onde a realidade é suja, caótica e implacável. Enquanto a cidade ainda dorme, bestas mecânicas de aço e hidráulica iniciam a sua caçada. Caminhões de coleta, equipados com braços robóticos poderosos, percorrem os bairros, levantando contêineres pesados como se fossem feitos de isopor. O som do metal contra o metal e o rugido dos motores a diesel marcam o ritmo desta operação logística de nível militar. Dentro desses compartimentos escuros, o papel que você descartou, faturas antigas, caixas de pizza, jornais esquecidos, é esmagado e misturado com os detritos da vida cotidiana. Não há glamour aqui, apenas a eficiência bruta necessária para impedir que a civilização se afogue em seus próprios resíduos. Esses veículos convergem para a usina de triagem, um complexo industrial que opera na fronteira entre a ordem e o caos. Imagine o peso de 300 carros compactos sendo despejados em um único local, todos os dias. Estamos falando de uma média avassaladora de 500 toneladas de lixo entrando nos portões desta fábrica a cada 24 horas. O desafio aqui é monumental. O papel não chega limpo. Ele chega contaminado, entrelaçado com plásticos, metais, vidro e restos orgânicos. É uma massa indistinguível que precisa ser domada. O processo de purificação começa com violência e velocidade. Todo esse material é despejado em uma esteira transportadora interminável, uma artéria de borracha que alimenta o coração da fábrica. A primeira linha de defesa é humana. Trabalhadores parecendo astronautas em seus trajes de proteção, máscaras e luvas reforçadas, enfrentam a torrente de lixo. Eles são os guardiões que usam reflexos rápidos para arrancar os contaminantes mais óbvios. Grandes pedaços de nylon, sacolas plásticas e objetos perigosos que poderiam destruir as máquinas à frente. É um trabalho de alto risco, corpo a corpo com o desperdício, para resgatar o que ainda tem valor. Mas a escala industrial exige mais do que mãos humanas. O material avança para o separador vibratório, uma máquina titânica que sacode a própria estrutura da matéria. Sob uma vibração mecânica ensurdecedora e constante, a física assume o comando. O papel, sendo leve e plano, flutua para a frente como um tapete voador, enquanto os intrusos pesados, metais, pedras e plásticos densos, despencam para baixo, derrotados pela gravidade. É uma dança mecânica hipnotizante, onde o peso define o destino. No entanto, a batalha pela pureza ainda não acabou. A jornada continua para o separador de ar, onde a tecnologia de ponta entra em cena. Sensores ópticos avançados, olhos digitais que nunca piscam, escaneiam a esteira milhares de vezes por segundo. Eles procuram o inimigo invisível, filmes plásticos finos e embalagens que escaparam da triagem manual. No momento exato em que um alvo é detectado, jatos de ar de alta pressão disparam com a precisão de um atirador de elite. É um sopro sônico que ejeta o lixo da linha em uma fração de segundo. Nas fábricas mais modernas do mundo, exércitos de robôs equipados com inteligência artificial observam a esteira. Eles não se cansam, não hesitam. Seus braços de fibra de carbono movem-se mais rápido do que o olho humano pode acompanhar, selecionando detritos por forma e cor com uma precisão cirúrgica, garantindo que apenas a fibra mais digna sobreviva para a próxima fase. Agora, o papel selecionado, livre de seus inimigos, deve ser destruído para poder renascer. Ele é alimentado na boca insaciável de um triturador industrial. Lâminas de metal rotativas, afiadas e implacáveis, rasgam documentos e caixas, reduzindo tudo a tiras finas, confetes de uma vida passada. Essas tiras são empilhadas em montanhas artificiais dentro do armazém, aguardando o momento da pressão.
Uma escavadeira empurra essa massa para uma câmara de prensagem hidráulica. A força aplicada aqui é imensa, compactando o papel solto em fardos densos, quadrados e sólidos como tijolos de concreto. A matemática da reciclagem é impressionante e mostra o verdadeiro poder da escala. Apenas um desses fardos, pesando 800 kg, contém a alma de mais de 10.000 rolos de papel higiênico. Esses blocos gigantes são transportados para a fábrica de processamento e jogados no pulper. Imagine um liquidificador industrial do tamanho de uma casa. Dentro desses tanques de aço inoxidável, o papel é afogado em um oceano de água morna. A proporção é crítica, uma parte de papel para 10 partes de água. No fundo do tanque, um rotor gigante, semelhante à hélice de um navio, gira a velocidades furiosas, entre 1.000 e 1.500 rotações por minuto. O vórtice violento gerado por essa turbina cria um caos hidrodinâmico que separa cada fibra de celulose individualmente. Mas a água sozinha não basta. Agentes químicos especiais são injetados na mistura, atacando a tinta, dissolvendo colas e neutralizando revestimentos. O que era sólido se dissolve. O que era lixo torna-se uma sopa cinzenta e uniforme. Durante 30 a 60 minutos, a mistura é batida, lavada e refinada até que as fibras de madeira, antes mortas, comecem a se soltar e a flutuar livremente, prontas para serem reorganizadas em uma nova estrutura. Neste ponto, temos um problema. A mistura é 95% água. É uma lama líquida que precisa ser convertida em uma folha sólida e resistente em questão de segundos. A engenharia resolve isso com o sistema de desaguamento. A polpa líquida é bombeada para tambores rotativos gigantescos, cobertos por uma malha fina. À medida que esses cilindros giram, a polpa adere à tela e a gravidade começa a drenar a água, que cai como uma chuva constante para os sistemas de recuperação abaixo. O resultado é uma camada úmida, ainda frágil, que avança para a fase mais crítica, a prensagem. Aqui, a precisão é medida em micrômetros, espessuras mais finas que um fio de cabelo humano. A polpa passa entre rolos de aço maciços, girando em direções opostas sob uma pressão esmagadora. Esses rolos espremem a última gota de água livre impiedosamente, forçando as fibras a se entrelaçarem e formarem ligações químicas fortes. A folha é achatada até atingir uma espessura padrão minúscula, entre 15 e 20 microns. É uma transformação mágica. Em um instante, a pasta disforme torna-se uma folha contínua, ganhando resistência mecânica e uniformidade. O papel, agora seco, passa por um sistema de calandragem, rolos quentes que alisam a superfície e aumentam a maciez, antes de ser enrolado em bobinas massivas com mais de 1 metro de diâmetro. Estas não são bobinas comuns, são chamadas de rolos mestres. Cada um armazena milhares de metros de papel contínuo, pesando toneladas. Uma reserva colossal de material pronto para a conversão final. Mas um rolo de papel higiênico não é nada sem a sua espinha dorsal, aquele tubo de papelão no centro que todos conhecemos. Enquanto o papel branco é processado, uma linha paralela trabalha freneticamente para criar esses núcleos. Tiras longas de papelão reciclado rígido são alimentadas em uma máquina de enrolamento espiral. Elas são giradas ao redor de uma haste de aço sólida, fundidas instantaneamente por um adesivo industrial de secagem rápida. O resultado é um tubo oco e incrivelmente forte, projetado para não colapsar sob pressão. Uma lâmina rotativa, movendo-se com a precisão de um relógio suíço, fatia esse tubo longo em segmentos uniformes de 9 a 11 centímetros. Cada corte deve ser perfeito. 1 milímetro de erro e o núcleo travaria as máquinas de alta velocidade que vêm a seguir. Agora, as duas linhas convergem. As bobinas gigantes de papel branco encontram seus núcleos de papelão. O papel é cortado em tiras largas e alimentado na linha de rebobinagem. Prepare-se, porque a velocidade aqui é estonteante. Os eixos de rotação giram a 3.000 vezes por minuto. A olho nu é apenas um borrão branco, um zumbido agudo de turbina, enquanto as camadas de papel se empilham perfeitamente sobre os tubos. O controle de tensão é absoluto. Se o papel for puxado com muita força, ele rasga. Se for muito fraco, o rolo fica frouxo.
Assim que o comprimento exato é atingido, o sistema corta a folha automaticamente e aplica uma microgota de cola na ponta para selar o rolo. O que sai da máquina são chamados de logs, troncos longos e contínuos de papel higiênico, aguardando o corte final. A visão agora é de ordem absoluta. Dezenas desses logs brancos perfeitamente cilíndricos alinham-se na esteira transportadora como um exército impecável. Eles são transferidos para uma área de armazenamento intermediário através de rampas automatizadas, rolando suavemente para seus lugares, sem que uma única mão humana os toque. Este é um balé mecânico, onde a higiene é a prioridade máxima. Em seguida, os troncos longos entram na guilhotina industrial, uma serra circular de diâmetro largo, girando tão rápido que parece parada, desce sobre o papel. Com um som rítmico e satisfatório, a lâmina fatia o tronco longo em pequenos rolos individuais, com as dimensões padrão que você encontra no supermercado. Sensores a laser monitoram cada corte, garantindo que as bordas estejam limpas, sem fiapos ou distorções. O desperdício aqui é zero. As pontas cortadas são sugadas pneumaticamente e voltam para o início do processo para serem recicladas novamente. Os rolos individuais, agora finalizados, correm pela esteira em direção à zona de embalagem. A automação atinge seu pico. Um filme plástico transparente é desenrolado e envolve conjuntos de 6, 12 ou 24 rolos. O pacote passa por um túnel de calor, onde o plástico encolhe e sela hermeticamente o conteúdo, criando uma barreira impenetrável contra umidade, poeira e germes. Finalmente, braços robóticos gigantes, os trabalhadores incansáveis do século XXI, assumem o controle. Eles levantam os pacotes pesados e os empilham em paletes de madeira, jogando um jogo de Tetris tridimensional perfeito para garantir que a carga não se mova durante o transporte. Olhe para o rolo de papel higiênico na sua mão. Ele pode parecer um item simples, descartável, algo em que você raramente pensa, mas ele carrega o peso de um ecossistema inteiro. A indústria global de papel consome, a cada ano, mais de 15 milhões de hectares de floresta. Imagine uma área equivalente a 1/5 de toda a floresta amazônica desaparecendo para sempre. O nosso conforto tem um custo planetário. Em média, cada ser humano utiliza cerca de 100 rolos por ano. Multiplique isso pela população mundial e chegamos a um número que desafia a imaginação: 80 bilhões de rolos consumidos anualmente. Se não fosse por essa tecnologia que acabamos de testemunhar, o impacto seria devastador. Ao transformar o lixo que ninguém quer, a caixa suja, o jornal velho, o documento triturado, em um recurso essencial que todos precisam, esta fábrica não está apenas produzindo papel. Ela está salvando milhões de árvores. Ela está fechando o ciclo. Do caos sujo do aterro sanitário, à pureza estéril e branca do produto final, esta é a prova definitiva de que a engenharia humana pode reverter a destruição. O lixo não é o fim, é apenas o começo de uma nova vida. Se você ficou impressionado com o poder e a escala dessa transformação industrial e quer ver mais processos que sustentam o nosso mundo moderno, inscreva-se agora no canal Poder da Indústria. A jornada da matéria nunca termina. Uma única lâmpada de LED custa apenas alguns dólares, um valor irrisório que nos faz esquecer a complexidade que ela esconde. Mas para criar este pequeno ponto de luz, a humanidade construiu uma indústria colossal, avaliada em mais de 100 bilhões de dólares. Tudo começa com um fragmento de material menor que um grão de poeira, que deve sobreviver a um ambiente mais hostil que o espaço e mais limpo que uma sala de cirurgia. Se uma única partícula de sujeira tocar no chip, todo o lote é destruído. Como é que transformamos pedra e gás numa luz que brilha durante décadas sem se apagar? Durante quase toda a história moderna, a civilização aceitou uma troca brutal e ineficiente. Para vencer a escuridão, precisávamos queimar coisas. As lâmpadas incandescentes de Thomas Edison, que dominaram o mundo por um século, eram, na verdade, aquecedores que, por acidente, emitiam luz. Elas desperdiçavam 90% da energia apenas a gerar calor, transformando eletricidade em temperatura em vez de iluminação. Depois vieram as lâmpadas fluorescentes, mais eficientes, mais cheias de mercúrio tóxico e com uma luz fria e trêmula.
O mundo industrial ansiava por algo melhor. Precisávamos de uma fonte de luz que fosse digital, fria e praticamente eterna. Foi dessa necessidade urgente que nasceu a tecnologia do diodo emissor de luz, o LED. Mas o caminho não foi fácil. Durante décadas, o LED foi o primo pobre da iluminação. Ele era fraco, incapaz de iluminar uma sala. Servia apenas como aquelas pequenas luzes vermelhas indicadoras em televisões ou painéis de controlo. A humanidade estava presa. Para criar luz branca pura, precisávamos de 3 cores primárias: vermelho, verde e azul. Tínhamos o vermelho e o verde, mas o LED azul era o santo grau impossível da física. Sem o azul, não havia branco. Sem o branco, não havia revolução. Foi apenas em 1994, num laboratório no Japão, que a barreira foi quebrada. A criação do LED azul de alto brilho mudou tudo. Foi o momento em que deixamos de depender do fogo e do gás para iluminar as nossas cidades e passamos a dominar o movimento dos eletrões. A jornada física de cada lâmpada começa não numa fábrica de vidro, mas numa base de cristal. O coração de cada LED é cultivado sobre um disco de safira artificial. A safira é escolhida não pela sua beleza, mas pela sua dureza extrema e capacidade de suportar o inferno térmico que está por vir. Mas antes que qualquer trabalho possa começar, os seres humanos devem entrar no ambiente mais controlado da face da Terra. A fábrica de chips opera dentro do que chamamos de sala limpa. E este termo não é um exagero. O ar aqui dentro é filtrado de tal forma que é 1000 vezes mais limpo do que uma sala de cirurgia hospitalar. Neste mundo microscópico, o maior inimigo da engenharia não é uma falha mecânica, mas sim a poeira. Uma única partícula de pele humana, um único fio de cabelo ou um grão de pó invisível a olho nu seria como um asteroide a colidir com uma cidade. Se cair sobre o disco de safira, arruína milhares de chips instantaneamente. É por isso que os trabalhadores se vestem como astronautas. Eles usam fatos de corpo inteiro, capuzes duplos, máscaras filtrantes e botas antiestáticas. Nenhuma pele fica exposta. Antes de cruzar a porta blindada, eles passam por chuveiros de ar de alta pressão que arrancam qualquer contaminante restante. Só quando o ambiente atinge a perfeição absoluta é que os discos de safira são retirados dos contentores selados, prontos para a transformação. Agora a magia invisível começa. Os discos de safira são colocados dentro de reatores gigantes que operam a temperaturas extremas, muito acima dos 1000 graus Celsius. Gases raros e perigosos contendo galho e nitrogênio são bombeados para dentro destas câmaras. No calor intenso, a química transforma-se em estrutura física. Os gases cristalizam-se sobre a safira, não como uma pintura, mas átomo por átomo. Eles formam camadas ultrafinas, perfeitamente alinhadas, criando uma estrutura tipo sanduíche, que é mais fina do que a membrana de uma célula. É aqui que nasce a junção PN, o local exato onde, no futuro, a eletricidade colidirá para criar um fotão de luz. Mas, neste momento, o disco parece apenas um espelho liso. Para o olho humano, nada mudou. Mas, sob um microscópio potente, vemos que aquela superfície lisa é, na verdade, um campo de batalha potencial para milhões de eletrões. Para transformar este potencial em realidade, o disco deve ser desenhado. Entramos na sala de fotolitografia, um lugar banhado por uma estranha luz amarela. A luz branca é proibida aqui porque contém raios ultravioleta que destruiriam os produtos químicos sensíveis usados nesta etapa. Um material líquido sensível à luz é espalhado sobre o disco giratório. Em seguida, uma máquina projeta padrões de circuitos microscópicos, usando luz ultravioleta, queimando o design do chip na superfície com uma precisão alucinante. Estamos a falar de margens de erro menores que um micrômetro. Se o alinhamento falhar por uma fração da espessura de uma bactéria, todo o disco, que vale milhares de dólares, vai para o lixo. Ácidos corrosivos lavam as partes indesejadas, deixando para trás um mapa complexo de cidades em miniatura. O disco é então bombardeado com metal vaporizado, num vácuo profundo para criar os contatos elétricos. Agora, aquela única bolacha de safira contém dezenas de milhares de chips de LED funcionais, todos amontoados à espera de liberdade.
Chegamos a um dos momentos mais tensos e visualmente satisfatórios de todo o processo. Temos milhares de chips numa única placa sólida. Como os separamos sem destruir a sua estrutura interna frágil? Serras mecânicas seriam demasiado brutas. A resposta é a luz concentrada. Um sistema de laser de alta energia dispara pulsos rápidos e cirúrgicos sobre o disco. O laser não toca fisicamente no material. Ele vaporiza canais microscópicos entre cada chip, desenhando uma grelha perfeita. Após o corte a laser, acontece algo espetacular. O disco cortado é colocado sobre uma película adesiva elástica, muitas vezes chamada de fita azul. Uma máquina conhecida como expansor de cristal agarra as bordas desta fita e puxa uniformemente em todas as 4 direções. Para quem observa, parece magia. O que era uma massa sólida, de repente, expande-se. E milhares de minúsculos quadrados separam-se uns dos outros em perfeita sincronia, flutuando como uma galáxia em expansão. Agora cada quadrado é um chip individual, isolado e pronto. Mas não se deixe enganar pelo tamanho. Cada um destes pontos é menor que a ponta de uma agulha, medindo apenas alguns décimos de milímetro. No entanto, dentro desse grão de areia tecnológico, existe toda a arquitetura necessária para converter eletricidade em luz. Agora que os chips estão separados, eles precisam de uma casa. Entramos na fase de montagem robótica, onde a velocidade se encontra com a precisão absoluta. Braços robóticos movendo-se tão rápido que se tornam um borrão para os olhos, descem sobre a fita expandida. Eles usam vácuo para aspirar cada chip microscópico e colocá-lo na sua estrutura final de metal. Mas apenas colocar não é suficiente, é preciso colar. Uma agulha dispensa uma gota de cola condutora térmica. A quantidade é tão pequena que é quase imensurável, mas é vital. Esta cola não serve apenas para segurar o chip. Ela é o sistema de refrigeração. Se houver bolhas de ar na cola, o chip sobreaquecerá e morrerá em poucas horas. Uma vez colado e curado no forno, o chip está seguro, mas está isolado. Ele precisa de energia. É aqui que entra o material mais nobre da Terra para conduzir a eletricidade: o ouro. As máquinas de wire bonding realizam uma costura industrial em escala microscópica. Elas usam um fio de ouro com 99% de pureza. Este fio é tão fino, cerca de 20 micrômetros, que é 5 vezes mais fino que um fio de cabelo humano. Se você espirrasse perto dele, ele poderia partir-se. A máquina opera num ritmo frenético, fazendo várias ligações por segundo. Ela derrete a ponta do fio de ouro numa bola microscópica, esmaga-a contra o chip usando ultrassom, puxa o fio criando um arco perfeito e solda a outra ponta no terminal de metal. Tudo isto acontece num piscar de olhos. Câmaras de alta velocidade verificam cada conexão. Se o arco do fio for demasiado alto, ele tocará na lente. Se for demasiado baixo, partir-se-á com o calor. É uma dança mecânica de perfeição, repetida milhões de vezes por dia. Aqui está um segredo que a maioria das pessoas desconhece. Os chips de LED que acabamos de montar não produzem luz branca. Se os ligássemos agora, veríamos apenas uma luz azul intensa e profunda. Mas ninguém quer iluminar a sua sala de estar com luz azul. Então, como criamos o branco brilhante que usamos todos os dias? A resposta é pura alquimia química. Os engenheiros usam um pó amarelo especial chamado fósforo. A precisão necessária aqui é assustadora. O pó é pesado em balanças digitais, sensíveis o suficiente para detectar o peso de uma impressão digital. Este pó é misturado com uma resina transparente e aplicado sobre o chip azul. A ciência é fascinante. Quando o chip acende, a luz azul atinge as partículas de fósforo amarelo. O fósforo absorve a energia azul e reemite-a como um brilho amarelado. A mistura ótica do azul original com o amarelo reemitido engana o olho humano, fazendo-nos ver um branco puro e brilhante. As máquinas de dosagem depositam esta mistura líquida sobre cada chip. O volume da gota deve ser exato até o milionésimo de litro. Se a gota for demasiado espessa, a luz ficará amarela e baça. Se for demasiado fina, a luz ficará azulada e fria. É este equilíbrio delicado que define se a lâmpada terá aquela cor quente aconchegante ou a cor fria de escritório.
O nosso chip agora gera luz branca, mas ainda é extremamente frágil. O fio de ouro pode ser rompido com um sopro, e o fósforo é sensível à umidade. Precisamos de uma armadura. Os componentes são levados para a moldagem, onde resina epóxi líquida é injetada em moldes de aço de alta precisão. É aqui que o LED ganha a sua forma familiar, aquela cúpula transparente dura. Os moldes cheios viajam para fornos longos, onde cozinham a 150 graus Celsius. O calor transforma o líquido numa cápsula sólida, transparente como vidro, mas inquebrável como pedra. Esta lente não serve apenas para proteção. Ela é desenhada oticamente para focar ou espalhar a luz, dependendo da aplicação. Finalmente, as tiras de LED saem do forno. Uma máquina de corte separa cada unidade, cortando as conexões de metal com a força de uma guilhotina. Agora temos LEDs individuais. Mas será que funcionam? Eles passam pelo teste final a uma velocidade alucinante. Cada LED é ligado por uma fração de segundo. Sensores óticos medem a sua cor exata, o seu brilho e a sua voltagem. Neste estágio final acontece a classificação. Nem todos os LEDs nascem iguais. Alguns brilham um pouco mais, outros têm um tom ligeiramente diferente. Máquinas pneumáticas disparam jatos de ar, soprando cada LED para caixas diferentes com base na sua performance. Isso garante que quando você compra uma fita de LED ou uma lâmpada, todas as luzes tenham exatamente a mesma cor e intensidade. É o controle de qualidade levado ao extremo. E assim a jornada termina. Começamos com gases invisíveis e um disco de pedra bruta. Atravessamos salas mais limpas que hospitais, usamos lasers para cortar o imperceptível, costuramos com ouro mais fino que cabelo e usamos química para mudar a cor da própria luz. O resultado é um dispositivo pequeno, barato e robusto, pronto para ser enviado para qualquer canto do planeta. Hoje, estas pequenas peças de engenharia iluminam as nossas casas, os ecrãs dos nossos telemóveis, os faróis dos nossos carros e as ruas das nossas cidades. O que antes era apenas uma luz vermelha fraca num painel de controlo, agora é a estrela principal que baniu a escuridão da noite. Uma indústria de 100 bilhões de dólares, construída sobre a precisão do micrômetro, provando que a verdadeira escala da inovação humana não está no tamanho das nossas máquinas, mas no nosso domínio sobre o invisível. Imagine um país 235 vezes menor que os Estados Unidos. Pela lógica, um quarto deste território deveria estar no fundo do oceano. Não há sol suficiente, a terra é escassa e o mar é uma ameaça constante. Mas esqueça o que você sabe sobre agricultura. Este pequeno ponto no mapa desafiou as leis da natureza para se tornar o segundo maior exportador de alimentos do planeta. Como eles fizeram isso? Eles pararam de olhar para o chão e começaram a construir uma máquina biológica gigante. Para entender como esta nação minúscula alimenta o mundo, precisamos encolher a nossa visão para algo menor que uma unha. Tudo começa com um código. Não um código de computador, mas o código da vida. Se o Vale do Silício na Califórnia é a capital dos softwares, a Holanda construiu o Vale das Sementes. Esqueça a imagem do agricultor com as mãos sujas de terra a escolher os melhores grãos. Isso é passado. Aqui, a agricultura é uma ciência de precisão que acontece em laboratórios estéreis, operados por mais de 40 corporações de elite. Nestas salas brancas, cientistas e engenheiros não estão apenas a cultivar plantas. Eles estão a projetar supercomponentes biológicos. O valor que se cria nestas mesas de laboratório é algo que desafia a compreensão. Um único quilograma de sementes de tomate de alta tecnologia pode custar até 50 mil dólares americanos. Vamos colocar isto em perspectiva. Isso é mais caro do que 1 quilograma de ouro maciço. Por que alguém pagaria o preço de um carro de luxo por um saco de sementes? Porque estas não são sementes comuns. Elas são cápsulas de sobrevivência programadas geneticamente. Elas nascem com uma resistência embutida a doenças, o que significa que não precisam de banhos tóxicos de pesticidas químicos. Elas são projetadas para responder a cada miligrama de nutriente com uma eficiência matemática. O resultado deste investimento de bilhões de dólares é um monopólio silencioso. Hoje, este pequeno país controla 60% de todo o mercado mundial de batata semente.
A comida que chega ao seu prato, seja na América ou na Ásia, muito provavelmente começou o seu ciclo de vida nestes laboratórios holandeses. Mas possuir a semente mais valiosa do mundo é inútil se você não tem onde plantá-la. E na Holanda, a terra é o recurso mais escasso que existe. A agricultura tradicional é suja, imprevisível e desperdiça espaço. Para vencer, os engenheiros holandeses tiveram de tomar uma decisão radical: matar o solo. A solução para a falta de terra vem, ironicamente, da rocha mais dura. O processo é digno de uma fundição de aço. Em fábricas colossais, rochas de basalto vulcânico são atiradas para dentro de fornos que rugem com um calor infernal. Estamos a falar de temperaturas que atingem os 1.500 graus Celsius, ou 2.700 graus Fahrenheit. Neste calor extremo, a rocha sólida derrete-se e transforma-se num rio de lava incandescente. Esta lava não arrefece para virar pedra novamente. Em vez disso, ela é fiada em centrífugas gigantescas a velocidades alucinantes, transformando a pedra líquida em fibras finas, leves e esponjosas. O resultado chama-se lã de rocha. Pode parecer uma espuma macia, mas este material é a base de uma revolução. É um meio de cultivo estéril, limpo e perfeito. Ao contrário da terra, que está cheia de bactérias e variações, a lã de rocha é inerte. Ela oferece aos engenheiros agrícolas um controle divino sobre a plantação. A estrutura deste material cria um paradoxo físico brilhante. Ele consegue reter água muitas vezes superior ao seu próprio peso, mas, ao mesmo tempo, mantém milhões de bolsas de ar microscópicas abertas. Isso significa que as raízes da planta nunca se afogam. Elas bebem água e respiram oxigênio puro simultaneamente, algo impossível na terra lamacenta. Com as plantas fixadas nestes blocos de rocha fiada, o desperdício torna-se obsoleto. Computadores controlam cada gota de água. O sistema é tão preciso que gera uma economia de água de 90% em comparação com a agricultura tradicional. E o fertilizante, reduzido em 40%. Nada se perde para o solo porque não há solo. É um circuito fechado de eficiência brutal. Agora que as plantas têm raízes perfeitas, elas precisam de luz e calor. Mas estamos no norte da Europa, onde o sol é tímido e o frio é constante. A resposta holandesa foi cobrir o país com vidro. Não estamos a falar de pequenas estufas de quintal. Estamos a falar de 10.000 hectares de complexos de vidro, temperado de alta tecnologia. São cidades transparentes dedicadas à produção de comida. Ao contrário das estufas de plástico frágeis do sul da Europa, estas são catedrais de aço e vidro que operam 24 horas por dia. À noite, a visão é de ficção científica. O brilho das potentes luzes LED, que substituem o Sol, é tão intenso que os satélites no espaço conseguem ver o contorno dos Países Baixos a brilhar na escuridão da Europa. Eles criaram um verão eterno artificial, mas a verdadeira genialidade está no ar que estas plantas respiram. Enquanto o resto do mundo entra em pânico com as emissões de carbono, os agricultores holandeses fizeram algo impensável. Eles compram poluição industrial. Existe uma rede nacional de tubulações maciças, como veias subterrâneas, que transporta dióxido de carbono industrial. Este gás é capturado nas chaminés das refinarias de petróleo no porto de Roterdã e bombeado diretamente para as estufas. Para nós, o CO2 é um problema. Para as plantas, é comida pura. Através de sistemas de tubos ultrafinos, este gás é injetado diretamente nas folhas e raízes. Com esta dose extra de carbono, a fotossíntese entra em hipervelocidade. As plantas crescem 30% mais rápido e produzem frutos maiores, sem que o agricultor precise de aumentar a área de plantio em um único centímetro. Eles transformaram o lixo da indústria pesada no combustível da vida. Quando você combina sementes de ouro, raízes de rocha vulcânica e uma atmosfera anabolizada, o resultado é uma linha de montagem biológica aterrorizante. O tomateiro deixa de ser uma planta e torna-se uma máquina de produção de biomassa. A escala aqui é vertical. Como não podem expandir para os lados, eles crescem para cima. As videiras de tomate nestas estufas não são arbustos, são gigantes que atingem mais de 10 metros de altura. Elas ficam suspensas em ganchos industriais que descem do teto, criando corredores verdes que parecem não ter fim.
Num campo aberto normal, um tomateiro dá frutos por uma estação e morre. Aqui, o ciclo é implacável. Uma única planta é colhida continuamente durante 11 meses seguidos. As raízes, trancadas nos seus blocos estéreis de lã de rocha, trabalham sem parar. A produtividade é de outro mundo. Este pequeno país, onde chove o tempo todo, consegue produzir quase 1 milhão de toneladas de tomates por ano. O valor de exportação desta única fruta atinge os 2 bilhões de dólares. Eles competem cabeça a cabeça com países ensolarados e gigantescos, e vencem não pela força bruta, mas pelo controle absoluto de cada variável. Mas a Holanda não é feita apenas de comida. O seu símbolo mais famoso é a tulipa. E se você acha que o cultivo de flores é um processo delicado e romântico, prepare-se para um choque. A indústria da tulipa é um campo de batalha mecânico, onde a beleza é sacrificada em nome do lucro. Para produzir os bulbos que o mundo inteiro quer comprar, os agricultores realizam um massacre calculado. Uma tulipa precisa de 5 a 7 anos para amadurecer. Mas o objetivo aqui não é vender a flor. O dinheiro está no bulbo, na raiz. Quando os campos explodem em cores vibrantes e as flores atingem o auge da sua beleza, máquinas monstruosas entram em ação. Elas não estão lá para colher as flores, estão lá para destruí-las. Máquinas de desponta avançam pelos campos com eixos rotativos velozes, decapitando milhões de flores num único dia. Pode parecer cruel, mas é pura eficiência biológica. Ao cortar a cabeça da flor, a máquina impede que a planta gaste energia a criar sementes. Em choque, a planta redireciona todo o açúcar e energia da fotossíntese para baixo, para engordar o bulbo enterrado na terra. A morte da flor é a vida do produto. 2 meses depois, quando as folhas murcham, começa a colheita subterrânea. E aqui vemos a engenharia holandesa no seu melhor. Sistemas de esteiras de aço levantam toneladas de terra. Mas os bulbos têm uma pele fina e sensível. Um arranhão pode arruinar o preço. Para resolver isso, as máquinas industriais brutas são revestidas internamente com borracha macia e usam jatos de ar de alta pressão para limpar a terra. É como manusear ovos com uma escavadeira. O resultado são 2,5 bilhões de bulbos perfeitos por ano. A logística que se segue é digna de uma operação militar. No leilão da Royal Flora Holland, o maior mercado de flores do mundo, o tempo é o inimigo. Caminhões elétricos zunem por armazéns gigantescos. O sistema é tão rápido que uma tulipa colhida hoje de manhã pode estar num avião à tarde e à venda num supermercado em Nova York ou Tóquio em apenas 24 horas. Até agora, falamos de plantas. Elas são fáceis de controlar porque ficam paradas. Mas o desafio final da Holanda foi aplicar esta lógica industrial a seres vivos, que pensam, andam e têm vontade própria, as vacas. Com apenas 1,5 milhão de vacas, um rebanho minúsculo comparado aos gigantes globais, a Holanda atinge uma produtividade assustadora, mais de 9.000 quilogramas de leite por vaca todos os anos. O segredo? Eles transformaram a fazenda numa extensão da internet. Cada vaca aqui não é apenas um animal, é um nó de dados numa rede digital. Elas usam colares com chips inteligentes que monitoram tudo. O sistema sabe se a vaca está doente 48 horas antes de ela sequer ter febre. Mas a verdadeira revolução são os robôs. Esqueça o trabalho manual. O robô Lely Vector é um chefe de cozinha autônomo sobre rodas. Ele desliza silenciosamente pelo estábulo, usa lasers para escanear a comida e sabe exatamente quando as vacas estão com fome. Ele mistura a ração com uma precisão de laboratório, garantindo que cada mordida tenha os nutrientes perfeitos. E a ordenha. A imagem do fazendeiro a acordar às 4 da manhã acabou. O robô Lely Astronaut mudou as regras do jogo. O sistema é voluntário. A vaca decide quando quer ser ordenhada. Quando ela sente vontade, entra na máquina. Um braço robótico usa lasers 3D para encontrar as tetas com suavidade e precisão. Enquanto o leite flui, sensores analisam a qualidade em tempo real. Se o leite tiver qualquer problema, é descartado automaticamente por uma válvula separada, sem que nenhum humano precise intervir. O leite bom é resfriado instantaneamente a 4 graus Celsius num sistema fechado. Do úbere da vaca até ao tanque, o leite nunca toca no ar, nunca vê uma mão humana. É a pureza garantida pela robótica.
Ao olharmos para esta engrenagem colossal que é a agricultura holandesa, percebemos que a imagem romântica do campo desapareceu. O que vemos aqui é o futuro da sobrevivência da nossa espécie. Com um território 235 vezes menor que os seus concorrentes, esta nação provou que o tamanho não importa. A terra é apenas uma variável, não um limite. Eles transformaram a escassez mortal em abundância infinita, usando dados, aço, vidro e microchips. Num mundo onde a população cresce e os recursos diminuem, o modelo holandês é um aviso e uma esperança. Não precisamos de mais florestas derrubadas para criar campos. Precisamos de mais inteligência. Enquanto o mundo reza por chuva, a Holanda olha para os seus monitores, controlando cada gota, cada raio de luz e cada grama de vida. A natureza foi domada. Bem-vindos à era da comida projetada. Você acha que conhece esta árvore porque todo mês de dezembro ela está parada, silenciosa e decorada no canto da sua sala de estar. Mas por trás dessa imagem festiva, esconde-se um titã industrial que gera mais de $1 bilhão anualmente apenas com sua resina. O que parece ser apenas madeira e agulhas é, na verdade, uma biofábrica complexa que fornece um ingrediente vital para a engenharia moderna e produz uma noz rica em gordura, cujo valor rivaliza com o da carne bovina, Wagyu. Como um organismo antigo que já existia muito antes de as pirâmides do Egito serem construídas, se transformou em uma fonte de ouro líquido que sustenta a vida moderna. Para entender como exploramos essa potência natural, primeiro precisamos compreender a máquina de sobrevivência perfeita que a natureza projetou. A família dos pinheiros, com suas mais de 120 espécies, não é apenas uma fonte de recursos, é uma entidade biológica com um mecanismo de persistência que continua a deixar os cientistas atônitos. Enquanto a maioria dos seres vivos foge do fogo, muitas espécies de pinheiros não apenas sobrevivem aos incêndios florestais, mas dependem quimicamente das chamas para se regenerar. O calor extremo e intenso o suficiente para derreter metais leves é o gatilho necessário para fazer com que as pinhas estalem e se abram, liberando sementes em um solo coberto de cinzas ricas em minerais, onde uma nova geração pode criar raízes. É por causa desse mecanismo brutal e eficaz que as autoridades florestais nos Estados Unidos e no Canadá realizam queimadas controladas, simulando o caos para garantir a vida e reduzir o risco de incêndios catastróficos. Mas o fogo não é a única força que essas árvores aprenderam a desafiar. Elas venceram o próprio tempo. Nas Montanhas Brancas da Califórnia, existe um pinheiro da espécie Bristol Cone, conhecido como Matusalém, que vive há mais de 4.800 anos. Pense nisso por um segundo. Muito antes de a primeira pedra das grandes pirâmides ser assentada no deserto egípcio, essa árvore já havia criado raízes em encostas rochosas e áridas, resistindo a milênios de tempestades, secas e impérios humanos que ascenderam e caíram, permanecendo até hoje como uma das testemunhas vivas mais antigas da história da humanidade. Se a natureza criou um mecanismo de sobrevivência tão implacável, imagine o esforço logístico que a humanidade precisou desenvolver para domesticar essa força selvagem e transformá-la em um produto padronizado. A cada temporada de festas, dezenas de milhões de pinheiros são transportados para salas de estar e praças públicas ao redor do globo, criando uma logística que desafia a imaginação. O que você vê na loja não é fruto do acaso. A colheita de árvores de Natal está longe de ser aleatória. Apenas as árvores que passaram por um ciclo de crescimento rigoroso de 7 a 15 anos são selecionadas para o corte. Durante mais de uma década, essas árvores são podadas regularmente, esculpidas por mãos humanas, para garantir que cada espécime fique reto, cheio e perfeitamente simétrico, atingindo a forma cônica ideal que o mercado exige. Quando a temporada de colheita começa, o silêncio da floresta é quebrado pelo trabalho de trabalhadores, com serras manuais ou motosserras, cortando as árvores rente à base. O processo de derrubada é executado com cuidado extremo, pois a quebra de um único galho ou a perturbação da copa pode reduzir significativamente o valor de mercado da árvore, transformando anos de investimento em prejuízo instantâneo. A escala dessa operação exige maquinário pesado e soluções aéreas.
Em grandes fazendas ou em terrenos difíceis, a força bruta dos caminhões não é suficiente. Helicópteros são usados para içar feixes inteiros de árvores dos campos até os pontos de coleta, economizando tempo e minimizando os danos ao solo. Na área de processamento, a tecnologia assume o controle. As árvores são alimentadas através de máquinas que as envolvem em redes, comprimindo os galhos com força para preservar a forma da árvore durante o transporte e reduzir a perda de agulhas. Finalmente, elas deslizam para dentro de caixas de papelão, prontas para serem enviadas como carga preciosa antes da temporada de Natal. Mas enquanto a madeira decora nossas casas, o verdadeiro tesouro industrial flui invisível dentro do tronco. Nas vastas plantações industriais de pinheiros que cobrem centenas de milhares de hectares no sudeste dos Estados Unidos, a temporada de colheita de resina opera em um ritmo incessante por 8 meses a cada ano. Aqui, o objetivo não é a madeira, mas o fluido vital da árvore. O processo começa com a raspagem seletiva da casca externa para criar uma superfície estável. Trabalhadores experientes usam um machado de resina, uma ferramenta especializada com cabeça quadrada, projetada especificamente para abrir canais de resina. Com um golpe calculado, eles fazem um corte inclinado de cerca de 4 milímetros de profundidade. A precisão aqui é absoluta. 4 milímetros é o suficiente para atingir a camada condutora de resina sem ferir o núcleo de madeira, acionando o mecanismo de defesa natural da árvore, que força a resina para fora para selar a ferida. Em seguida, o lado plano do machado forma um lábio horizontal, uma aresta guia que segura a bica de coleta e direciona o fluxo viscoso. Assim que o sulco é formado, a resina branca leitosa começa a escorrer sob pressão interna, viajando pela fibra do tronco e fluindo para baixo pela gravidade. No estágio inicial, a coleta é feita em copos abertos para monitorar o fluxo, mas o sistema logo transita para sacos de coleta pressionados contra o tronco, reduzindo a exposição ao ar e controlando a oxidação. A cada 5 dias, a superfície do corte é delicadamente renovada para manter a pressão da resina sem exaurir a árvore. Com essa abordagem meticulosa, cada pinheiro rende uma média de apenas 3 kg de resina por ano, mas pode ser explorado continuamente por décadas. Na escala de milhões de árvores, a precisão transformou a resina em um recurso renovável anual, extraído sem causar o declínio da floresta. Assim que essa massa espessa deixa o tronco, ela é enviada para o inferno industrial. Nas instalações de produção de breu, cada lote de 20 a 50 toneladas de resina bruta é alimentado em tanques aquecidos para amolecer o material e reduzir sua viscosidade, transformando-o de uma massa pegajosa em um líquido uniforme. A partir daí, a resina liquefeita é direcionada para torres de destilação colossais, onde é aquecida a temperaturas extremas de aproximadamente 155 a 170 graus Celsius. Dentro dessas torres, a física assume o comando. A fração mais leve, o óleo essencial de pinheiro, vaporiza primeiro, sendo condensada e coletada como terebintina. O resíduo não volátil que permanece é o breu, rico em ácidos resínicos, o precursor direto da colofônia. Após a destilação, o breu fundido é espalhado em camadas finas e resfriado gradualmente usando água ou ar forçado. Esse processo de resfriamento lento é crucial para preservar a cor amarelo-âmbar estável e minimizar rachaduras. Uma vez totalmente solidificado, o breu é cortado em blocos sólidos densos, pesando aproximadamente 20 a 25 kg. Esses blocos são então classificados baseados na clareza e cor. Os graus mais leves vão para adesivos e tintas, enquanto os graus mais escuros são alocados para borracha e materiais industriais pesados. Enquanto a resina alimenta a indústria química, o sistema reprodutivo do pinheiro prepara um produto que vale seu peso em ouro. Se a resina entra no mundo da química, os pinhões seguem um caminho focado em preservar o precioso óleo trancado na semente. A colheita dessas sementes é um estudo de contrastes entre o perigo manual e a potência mecanizada. Nas florestas tradicionais, os pinhões ainda são colhidos à mão. Quando as pinhas amadurecem e secam, elas caem no chão da floresta, transformando a mata em um tesouro espalhado. Coletores caminham pela mata, selecionando apenas as pinhas intactas, livres de danos.
Para as pinhas que ainda não caíram, os coletores devem escalar as próprias árvores e colhê-las diretamente dos galhos, um trabalho que exige precisão, pois os troncos são altos e escorregadios. Cada pinha é torcida suavemente para evitar ferir o galho, garantindo a produção futura. Cada hectare de floresta selvagem rende apenas cerca de 400 kg de pinhas, o equivalente a apenas 60 kg de sementes cruas. Em contrapartida, nas plantações de grande escala, agitadores de tronco equipados com braços hidráulicos prendem-se firmemente ao redor da árvore, transmitindo vibrações calibradas para a copa. Isso faz com que as pinhas caiam simultaneamente, permitindo que blocos inteiros sejam colhidos em apenas alguns dias. Mas extrair a pinha é apenas o começo. O desafio real é liberar o núcleo frágil sem esmagá-lo. A verdadeira engenharia começa quando as sementes chegam à fábrica. Pinhas inteiras são alimentadas em sistemas de separação, onde pressão e atrito quebram as cascas duras sem esmagar os núcleos. Cascas e fibras são removidas, enquanto as sementes cruas caem em correias transportadoras. Elas entram em peneiras vibratórias combinadas com fluxo de ar, onde a vibração separa as sementes umas das outras, e o ar remove impurezas mais leves e sementes ocas. Logo antes da prensagem, as sementes passam por máquinas de descasque de baixo atrito, calibradas para remover a casca lenhosa, sem danificar os núcleos ricos em óleo. Após a separação, apenas cerca de 70% das sementes atendem aos padrões e são retidas. O restante é descartado para proteger a qualidade. No estágio final, os núcleos são prensados a frio em pequenos lotes, a temperaturas que não excedem 40 graus Celsius, evitando a degradação e preservando a estrutura molecular. Em média, 100 kg de núcleos de pinhão rendem apenas 55 a 65 kg de óleo, colocando este ouro líquido entre os óleos vegetais mais caros do mundo, superando de longe o azeite de oliva extra virgem. Além do valor econômico, este óleo é rico em ácido pinolênico, conhecido por ajudar a reduzir os níveis de lipídios no sangue e aliviar a carga sobre o coração. Começamos nossa jornada com a imagem de uma árvore de Natal decorativa e terminamos com um óleo precioso que custa mais do que os ingredientes mais finos da culinária mundial. Do mecanismo brutal do fogo que gera nova vida às torres de destilação que operam a 170 graus, o pinheiro provou ser muito mais do que apenas madeira. Ele é uma fábrica química movida à energia solar, um produtor de superalimentos e a espinha dorsal de indústrias que movimentam bilhões. Talvez na próxima vez que você olhar para um pinheiro, não veja apenas uma árvore, mas uma maravilha da bioengenharia que a humanidade aprendeu a transformar em progresso. 60 milhões de quilômetros. Essa é a extensão total dos cabos elétricos que neste exato segundo envolvem o nosso planeta. É fio suficiente para dar a volta na Terra 1.500 vezes. Mas pare e pense. Como um simples fio de metal, escondido na sua parede, suporta uma energia capaz de queimar uma cidade inteira sem derreter? A resposta é uma jornada brutal de fogo, pressão e precisão microscópica. Para acender a luz da sua sala, precisamos primeiro mergulhar na escuridão profunda da Terra. A história de cada cabo elétrico não começa em um laboratório limpo e silencioso, mas sim no caos ensurdecedor de uma mina a céu aberto. É um lugar onde a engenharia humana trava uma guerra constante contra a própria geologia do planeta. Imagine estar lá. O chão treme sob seus pés. Não é um terremoto, é o pulso da indústria. Em vastas minas de cobre e bauxita, que se estendem por quilômetros como cicatrizes gigantes na crosta terrestre, máquinas titânicas operam dia e noite. Para chegar ao minério valioso, engenheiros precisam primeiro mover montanhas, literalmente. Tudo começa com a violência calculada dos explosivos. Brocas industriais perfuram a rocha sólida, criando dezenas de poços profundos que são preenchidos com cargas detonantes. Quando o sinal é dado, a terra se abre. Milhares de toneladas de rocha são fraturadas em um instante, liberando uma nuvem de poeira que cobre o horizonte. É a força bruta necessária para liberar o cobre e o alumínio de seu sono geológico de milhões de anos. Mas a escala fica ainda mais assustadora quando as máquinas entram em cena. Escavadeiras hidráulicas, tão altas quanto prédios de 3 andares, avançam sobre os escombros.
Suas pás são tão grandes que poderiam levantar um carro de passeio sem nenhum esforço. Elas alimentam uma frota de caminhões de mineração que parecem monstros mecânicos. Cada um desses veículos carrega centenas de toneladas de minério em uma única viagem. Se você ficasse ao lado de um pneu desses caminhões, ele seria 2 vezes mais alto que você. Esses gigantes de aço rugem pelas estradas da mina, transportando a terra bruta para os trituradores primários. Lá, pedras do tamanho de sofás são esmagadas como se fossem torrões de açúcar, reduzidas a pedaços menores, prontas para serem enviadas às refinarias. Até agora, tudo o que temos é pedra suja e poeira. Mas para transformar essa sujeira em um condutor de energia perfeito, ela precisa passar por um teste de fogo. A brutalidade mecânica da mina dá lugar ao inferno térmico da fundição. É aqui que a mágica acontece. O minério sujo e bruto entra em fornos industriais que operam em temperaturas que desafiam a imaginação. Estamos falando de calor suficiente para fazer o aço chorar. No caso do alumínio, o processo é uma batalha química violenta. O material extraído da bauxita é mergulhado em células de redução eletrolítica. Aqui, correntes elétricas de intensidade colossal, fortes o suficiente para fritar instantaneamente qualquer sistema elétrico doméstico, rasgam as ligações químicas. A temperatura sobe para 1742 graus Fahrenheit, ou cerca de 950 graus Celsius. Nesse calor insuportável, a rocha se rende. O alumínio puro se separa e goteja como um líquido prateado e brilhante para o fundo do tanque. É um rio de metal fundido, mortal e belo. Para o cobre, o processo é ainda mais rigoroso. Ele passa por banhos eletrolíticos, onde a eletricidade atua como um filtro microscópico, arrancando cada átomo de impureza até que o metal atinja uma pureza de 99,9%. Qualquer coisa menos que isso é inaceitável. Uma única partícula de sujeira poderia causar um curto-circuito fatal quilômetros adiante na linha. O metal líquido, agora puro e incandescente, é derramado em moldes de aço, mas ele não pode esfriar de qualquer jeito. Sistemas de resfriamento forçado borrifam água contra o molde, fazendo com que a casca externa do metal endureça instantaneamente, enquanto o núcleo permanece quente e macio. O resultado são lingotes sólidos, barras massivas de metal que brilham com um vermelho alaranjado intenso. Mas um bloco de metal não transporta eletricidade para sua casa. Ele precisa ser transformado. E para isso, ele será esmagado e esticado além de seus limites. O lingote quente, ainda irradiando calor, entra na linha de laminação. Imagine um rolo de massa, mas feito de aço endurecido e aplicando uma pressão de centenas de toneladas. O metal grita enquanto é forçado a passar por rolos que giram em alta velocidade. O bloco grosso e curto é impiedosamente esmagado e esticado, transformando-se em uma longa haste ou vergalhão, com cerca de 8 milímetros de espessura, mas 8 milímetros ainda é muito grosso. Para criar os fios finos que compõem um cabo moderno, entramos na fase de trefilação. É aqui que a engenharia se torna microscópica. As hastes de metal são puxadas através de uma série de orifícios cada vez menores, chamados de fieiras, muitas vezes feitos de diamante industrial. A velocidade é alucinante. O metal corre pela linha a dezenas de quilômetros por hora. Ele é forçado a se tornar mais fino, mais longo e perfeitamente redondo. De uma haste grossa, ele se torna um fio mais fino que um fio de cabelo humano. É um processo de violência controlada. Lasers de alta precisão vigiam cada milímetro desse fio em tempo real. Se o diâmetro variar apenas 1 milésimo de polegada, o laser detecta e o sistema ajusta instantaneamente. O resultado é um fio brilhante, liso como um espelho. Mas há um problema oculto. Depois de ser puxado, esticado e forçado através de diamantes, o metal está estressado. Sua estrutura interna está rígida e quebradiça. Se tentássemos dobrá-lo agora, ele se partiria como vidro. Ele precisa de terapia. Para curar o metal, ele é enviado para câmaras de recozimento. Pense nisso como uma sauna de alta tecnologia para metais exaustos. Dentro desses fornos selados, o oxigênio é removido para evitar que o fio enferruje ou manche. A temperatura sobe suavemente para cerca de 600 graus Fahrenheit.
Não é quente o suficiente para derreter o fio, mas é o calor exato para fazer os átomos dentro do metal relaxarem. A estrutura cristalina do cobre e do alumínio, que foi distorcida e esticada durante a trefilação, se realinha. A rigidez desaparece. A tensão interna evapora. Quando o fio sai do outro lado, ele parece o mesmo, mas mudou fundamentalmente. Antes quebradiço, agora ele é macio e flexível. Você pode dobrá-lo, torcê-lo e enrolá-lo sem medo de quebrar. É uma transformação invisível, mas vital. Sem esse suspiro térmico, nenhum cabo no mundo funcionaria. Agora que temos fios flexíveis e perfeitos, é hora de transformá-los em algo mais forte do que a soma de suas partes. Chegamos a um dos momentos mais hipnóticos de toda a indústria, a trançagem. Um único fio fino é frágil, mas se unirmos dezenas deles, criamos uma corda metálica de força incrível. Imagine uma máquina gigantesca do tamanho de um vagão de trem, carregada com centenas de bobinas de fio brilhante. Quando ela liga, é como assistir a um balé mecânico em alta velocidade. O corpo da máquina, chamado de gaiola, começa a girar. As bobinas dançam em círculos perfeitos, criando um vórtice prateado no ar. Os fios individuais são puxados para um ponto central, o nariz da máquina. Lá, eles são torcidos uns sobre os outros, com uma precisão geométrica absoluta. Engenheiros calculam o ângulo exato dessa torção. Se for muito apertada, o cabo fica rígido demais e gasta metal precioso. Se for muito solta, o cabo se desfaz quando você tenta instalá-lo. Tudo acontece em um borrão de movimento. O ruído é um zumbido constante e rítmico. Sensores monitoram a tensão de cada fio individual. Se um único fio, mais fino que um cabelo, se partir no meio desse furacão, a máquina para instantaneamente. A perfeição é a única opção aceitável. O que sai do outro lado não é mais um conjunto de fios soltos. É um condutor unificado, flexível como uma corda, forte como uma barra de aço e capaz de conduzir a corrente elétrica que alimenta sua vida. Mas neste estágio, esse condutor é perigoso. Se você o tocasse enquanto estivesse ligado, seria o seu fim. Ele precisa de uma armadura. Agora, a metalurgia dá lugar à química. O condutor de metal nu entra na linha de extrusão para receber sua pele protetora, o isolamento. Em grandes silos prateados, toneladas de pequenos grânulos de plástico, PVC ou polietileno especial, aguardam. Eles parecem pequenas contas brancas ou transparentes. Esses grânulos são sugados para dentro de uma máquina que funciona como uma pistola de cola quente gigante e super poderosa. O plástico é aquecido até virar uma pasta viscosa e homogênea. O fio de metal passa pelo centro de uma cabeça de aço e o plástico derretido é injetado ao redor dele. É como encapar uma salsicha, mas com uma precisão de micrômetros. A camada de plástico deve ser perfeitamente concêntrica. Se for mais fina de um lado do que do outro, a eletricidade pode escapar por ali, causando incêndios ou falhas catastróficas. Assim que o plástico quente toca o metal, o cabo mergulha em uma longa piscina de água fria. O choque térmico é imediato. O plástico endurece instantaneamente, travando sua forma perfeita para sempre. Mas para cabos maiores, aqueles que correm sob as ruas das cidades, uma camada não é suficiente. Eles recebem camadas adicionais de proteção, bainhas grossas e resistentes a produtos químicos, óleo e até mordidas de roedores. Alguns cabos submarinos recebem armaduras de aço para sobreviverem à pressão esmagadora do fundo do oceano. O resultado final é um produto que parece indestrutível. Mas será que é mesmo? A fábrica não vai apenas confiar na sorte. Ela vai tentar destruí-lo. Antes que um único metro de cabo possa sair da fábrica, ele deve sobreviver à câmara de tortura do controle de qualidade. As apostas aqui são altíssimas. Uma falha neste cabo não significa apenas uma luz apagada. Pode significar um hospital sem energia ou um incêndio em um arranha-céu. Primeiro vem o teste elétrico. Uma voltagem muito superior à que o cabo enfrentará na vida real é disparada através dele. Os engenheiros procuram qualquer fuga, qualquer fraqueza no isolamento. É como tentar estourar um balão com ar. Se o cabo tiver um ponto fraco, ele vai explodir aqui, na segurança do laboratório.
Depois vêm os testes físicos. Máquinas esticam o cabo até o limite de ruptura para garantir que o metal e o plástico não se separem. Pedaços de cabo são colocados em câmaras de fogo para ver se o isolamento resiste às chamas ou se derrete. Outros são congelados para garantir que não rachem no inverno rigoroso. Lasers escaneiam a superfície em busca de imperfeições invisíveis ao olho humano. Raios-X olham através do plástico para garantir que o metal no centro esteja centralizado. Apenas o cabo que sobrevive a tudo isso recebe o carimbo de aprovação. Finalmente, o produto acabado é enrolado em enormes carretéis de madeira ou aço. Cada carretel é pesado, etiquetado e preparado para envio. Eles são empilhados em pátios, parecendo moedas gigantes de uma civilização de titãs, prontos para serem desenrolados em trincheiras, postes e paredes ao redor do mundo. Voltamos ao início. 60 milhões de quilômetros de cabo. Uma indústria global que movimenta 200 bilhões de dólares todos os anos. Olhe para a parede do seu quarto agora. Aquele fio escondido ali dentro não é apenas um pedaço de plástico e metal. Ele é um sobrevivente. Ele nasceu de uma explosão em uma mina de cobre, foi derretido em um inferno químico, esticado por diamantes, curado pelo calor, trançado em um vórtice mecânico e testado com fogo e eletricidade. É uma das peças de engenharia mais subestimadas da história humana. Esses cabos são as artérias invisíveis da nossa civilização. Sem eles, o coração das nossas cidades pararia de bater em um segundo. Da próxima vez que você acender uma luz, lembre-se da jornada épica que tornou esse simples clique possível. Porque no mundo da indústria pesada, até o menor fio tem uma história gigante para contar. A cada 12 meses, a civilização humana realiza um feito titânico, produzindo um oceano de vinho que supera a marca de 6,9 bilhões de galões. Esta não é apenas uma bebida para banquetes de luxo, é uma máquina econômica colossal, avaliada em mais de 400 bilhões de dólares. O mistério que vamos desvendar hoje é brutal em sua simplicidade. Como um único cacho de uvas, que vale apenas alguns dólares na videira e apodreceria em dias, é transformada em um ativo que pode custar dezenas de milhares de dólares e durar séculos. Bem-vindos à alquimia industrial. A nossa jornada começa nos vastos campos da Califórnia, Washington e Oregon, onde o sol doura intermináveis fileiras de videiras. Aqui, entre o final do verão e o início do outono, ocorre uma mobilização que lembra uma operação militar. A natureza dita o prazo, mas é a engenharia pesada que executa a missão. Em grandes vinhedos comerciais, a imagem romântica de camponeses colhendo uvas manualmente foi substituída por monstros mecânicos de alta precisão. Estas não são simples ferramentas agrícolas, são colheitadeiras avançadas, cujo preço pode variar de 75 mil a mais de 500 mil dólares por unidade. O valor é alto, mas a aposta é ainda maior. Estas máquinas são a única maneira de lidar com a escala massiva necessária para alimentar o mercado global. Imagine estar ao lado de uma dessas bestas de aço enquanto ela avança sobre as fileiras. O chão treme. A máquina não corta a planta, ela a domina. Utilizando barras vibratórias sofisticadas e mecanismos de agitação, a colheitadeira envia ondas de choque controladas através da videira. A frequência é calculada perfeitamente, forte o suficiente para fazer com que as uvas maduras se soltem do caule, mas delicada o bastante para não ferir a estrutura da planta ou romper a casca da fruta. É uma demonstração de força bruta aplicada com a delicadeza de um cirurgião. Assim que as uvas se desprendem, elas não tocam o chão. Elas caem em um sistema de correias transportadoras integrado que as leva imediatamente para grandes compartimentos de coleta. Mas a eficiência não para por aí. Enquanto a máquina ruge pelo campo, colhendo dezenas de acres em um único dia, um sistema de triagem interno já está trabalhando. Ventiladores e grades separam folhas, galhos e detritos das frutas preciosas antes mesmo que elas saiam do vinhedo. A tecnologia substituiu centenas de mãos humanas, permitindo que as uvas sejam colhidas no pico exato de maturação, seja dia ou noite. Quando os compartimentos estão cheios, braços hidráulicos levantam a carga e a despejam em reboques robustos, que transportam toneladas de frutas frescas para a próxima etapa.
A corrida contra o tempo começou. A partir do momento em que a uva sai da videira, ela começa a morrer. A missão da indústria é capturar sua alma antes que isso aconteça. Os caminhões chegam à vinícola descarregando montanhas de uvas tintas e brancas. O ar fica pesado com o cheiro doce e terroso da fruta. Aqui, a fruta entra na zona de transformação violenta. Primeiro, qualquer impureza que tenha sobrevivido ao campo é removida em correias vibratórias que sacodem a carga incessantemente. Em seguida, as uvas encontram a desengaçadeira. Esta máquina tem um objetivo singular: arrancar as uvas de seus caules remanescentes. Os caules são amargos e indesejados. Eles são descartados sem piedade. O que resta é a fruta pura, pronta para ser esmagada. Entramos agora na fase de trituração. Para o vinho tinto, este é um processo visualmente dramático. As uvas são pressionadas suavemente, rompendo as cascas e liberando o suco. Mas, e este é um detalhe crucial, as cascas e as sementes não são filtradas. Elas permanecem no suco. É nesta mistura caótica, que lembra um rio de lava rubi, que residem a cor profunda, o sabor complexo e os taninos que darão estrutura ao vinho. Nada é desperdiçado. Cada átomo de sabor é extraído à força. Esta massa líquida é bombeada para gigantescos tanques de aço inoxidável, verdadeiros reatores químicos, onde ocorre a magia da fermentação. O suco não é apenas armazenado, ele é transformado. Leveduras, sejam naturais ou adicionadas, iniciam um frenesi biológico, devorando os açúcares da uva e convertendo-os em álcool. O calor gerado por esta reação é intenso e precisa ser monitorado constantemente para não cozinhar o vinho. Após essa primeira explosão de atividade, muitas vezes ocorre uma segunda transformação, mais sutil, chamada fermentação malolática. Aqui, o ácido málico, que é áspero e agressivo, é convertido em ácido lático, mais suave. É a diferença entre morder uma maçã verde azeda e beber um copo de leite cremoso. A ciência doma a natureza selvagem do suco, preparando-o para o teste final de paciência. O rugido das máquinas e o borbulhar dos tanques dão lugar a um silêncio quase religioso. O vinho é transferido para o Santuário das Adegas, onde fileiras intermináveis de barris de carvalho aguardam. O ritmo frenético da colheita e da fermentação para abruptamente. Agora, o ingrediente principal é o tempo. O vinho repousará nestes caixões de madeira por 12 a 18 meses. Mas não se engane, ele não está apenas dormindo, está evoluindo. O carvalho não é apenas um recipiente inerte. Ele é um participante ativo no processo. A madeira infunde o líquido com notas de baunilha, tosta e especiarias, adicionando camadas de complexidade que a uva sozinha jamais poderia oferecer. Mais importante ainda, a madeira respira. Através dos poros microscópicos do carvalho, minúsculas quantidades de oxigênio entram em contato com o vinho. Esta micro-oxigenação é vital. Ela suaviza os taninos duros, tornando a bebida aveludada e estável. É um jogo de alto risco. Se entrar oxigênio demais, o vinho vira vinagre. Se entrar de menos, ele sufoca. Durante meses, este exército de barris permanece imóvel na escuridão. Mas a vigilância é constante. Inspetores experientes, guardiões da qualidade, caminham entre as fileiras. Eles não usam sensores digitais aqui, mas sim seus próprios sentidos apurados. Eles retiram amostras diretamente dos barris, avaliando a cor, o aroma e a textura. O julgamento humano é a barreira final. Apenas os lotes que atingem a perfeição sensorial são permitidos prosseguir. Em paralelo, em algumas vinícolas que honram tradições antigas, o processo é ainda mais visceral. Uvas são esmagadas a pé em grandes tanques abertos, uma técnica que evita a quebra das sementes amargas, preservando um equilíbrio natural que as máquinas lutam para replicar. Seja através da alta tecnologia ou da tradição suada, o objetivo é o mesmo: criar um líquido digno de ouro. No entanto, nem toda uva está destinada a se tornar vinho. Existe um universo paralelo na indústria, onde o destino da fruta é decidido não pela fermentação, mas pela estética e pelo sol. Para as uvas de mesa, aquelas que você compra no supermercado para comer frescas, as máquinas brutais de $500 mil são proibidas.
A aparência é tudo. Um único arranhão ou uva esmagada pode desvalorizar um lote inteiro. Por isso, a colheita é feita inteiramente à mão. Trabalhadores qualificados movem-se silenciosamente pelas vinhas, selecionando apenas os cachos perfeitos, cortando-os com tesouras afiadas e depositando-os gentilmente em cestas macias. O valor aqui é definido pela perfeição visual e pela origem. Uma caixa de 18 libras de uvas pretas, sem sementes vinda do Peru, pode ser vendida por cerca de 48 a 55 dólares e 50 centavos, competindo ferozmente com as safras da Califórnia. Após a colheita, estas uvas viajam em esteiras acolchoadas em instalações de embalagem refrigeradas, onde a velocidade se alia à delicadeza para garantir que a fruta chegue crocante ao outro lado do mundo. Mas há um terceiro destino, talvez o mais fascinante de todos: a mumificação solar. Falo das passas. Para criar este produto, a indústria utiliza a maior fonte de energia disponível no sistema solar, o próprio Sol. As uvas verdes, escolhidas por sua casca fina e alto teor de açúcar, não são colhidas quando maduras. Elas são deixadas na videira para morrer lentamente. Sob o calor escaldante, a água evapora e os açúcares se concentram, transformando a fruta suculenta em uma joia de energia concentrada. Quando o processo de secagem natural termina, a mecanização retorna com força total. Máquinas especializadas sacodem as videiras secas, fazendo chover passas sobre bandejas macias. O produto recolhido é levado para a fábrica, mas ele vem do campo sujo. Ele precisa ser purificado. As passas passam por unidades vibratórias que expulsam galhos e terra, seguidas por lavagens intensivas com água. E então a alta tecnologia assume. O produto passa por secadores industriais e entra na zona de classificação óptica. Lasers e câmeras escaneiam milhares de passas por segundo, detectando qualquer imperfeição de cor ou tamanho. Um jato de ar preciso dispara contra qualquer defeito, removendo-o da linha em um piscar de olhos. O que resta é embalado a vácuo, preservando a doçura da Califórnia por meses a fio. É a preservação da energia solar em forma comestível. Voltamos agora ao nosso vinho, que terminou seu longo sono nos barris. Ele está pronto para sua forma final. Mas antes de chegar à sua mesa, ele precisa ser engarrafado, um processo que combina temperaturas infernais e precisão microscópica. As garrafas de vidro nascem em fornos que operam a temperaturas superiores à lava vulcânica, moldadas a partir de areia derretida. Elas chegam à linha de engarrafamento estéreis e famintas. Em uma dança mecânica de alta velocidade, as garrafas marcham por correias transportadoras. Bicos de enchimento de precisão descem e injetam o vinho com exatidão milimétrica. Não pode haver erro. Uma gota a mais é desperdício, uma a menos é fraude. Imediatamente após o enchimento, ocorre o selamento. Rolhas de carvalho ou cortiça são comprimidas e forçadas para dentro do gargalo por máquinas poderosas. Este é o momento crítico. A rolha deve vedar perfeitamente o líquido, protegendo o investimento de anos contra o oxigênio destruidor. Para vinhos premium, a rolha de carvalho é um símbolo de status, um toque final de elegância orgânica em um produto industrial. Finalmente, a garrafa recebe sua identidade. Rótulos detalhados são aplicados, contando a história da safra, da região e da variedade. Braços robóticos empilham as caixas em paletes, criando torres de vidro e líquido prontas para cruzar oceanos. Começamos esta história com um fruto frágil pendurado sob o sol, vulnerável e barato. Terminamos com um produto robusto, capaz de viajar o mundo e envelhecer por décadas. Esta indústria de 400 bilhões de dólares não vende apenas suco de uva fermentado. Ela vende o domínio do homem sobre o tempo. Cada vez que você ouve o som de uma rolha sendo puxada, lembre-se, você não está apenas abrindo uma bebida. Você está liberando anos de trabalho, a força de máquinas gigantescas e a paciência silenciosa de uma indústria que aprendeu a transformar a natureza em arte.